Fala galera do De Fora Pra Dentro, meu nome é Fabrício Kika e aqui nesse canal, a gente fala sobre a experiência de morar fora do Brasil e sobre viajar. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre as coisas que você perde quando você vai morar fora do Brasil. Não necessariamente de perdas, né? Mas sim adaptações que você tem que fazer por conta de diferenças culturais. Algumas delas são de fato perdas. Você que está chegando no canal agora, deixe seu like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação. Já tem vários vídeos aqui contando histórias de viagens, dicas para você morar fora, enfim. Eu estou tentando compartilhar com você a experiência de já ter morado em 5 países diferentes, ter 3 nacionalidades. Espero que vocês curtam. Dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, já deve estar aí embaixo o nosso clube de membros. Você fazendo parte do nosso clube de membros, você entra numa comunidade que vai discutir as questões relacionadas com morar fora do Brasil ou sobre a viagem que você está planejando. Eu estou planejando uma viagem agora, que vai acontecer em novembro desse ano, uma viagem para Papua Nova Guiné e para Fiji. E a gente vai começar a dividir esse planejamento com vocês também. Enfim, deixa o like, se inscreva no canal, a vinheta vai rolar agora e a gente começa esse bate-papo na sequência. Não tenho intenção aqui, nesses vídeos curtos, de entrar numa discussão conceitual, sociológica, filosófica sobre algumas coisas que eu vou dizer. Eu acho até que em alguns momentos eu tenho conhecimento ou conteúdo para exercitar um debate mais profundo, mas não é o caso. Esses vídeos mais curtos a gente fala de pontos específicos, generalizando, obviamente. E é claro que algumas dessas coisas, existe uma razão para que isso aconteça, não é uma crítica sem fundamentos. A gente sabe disso, a gente não está entrando na causa dessa situação. Portanto, não adianta você escrever aí um tratado nos comentários, criticando ou comentando um pequeno detalhe que eu falei através de uma generalização. Óbvio, o ponto desses vídeos não é esse. Nós vamos ter espaço, como eu disse, para debates mais profundos, mais filosóficos, e algumas coisas que eu vou falar aqui hoje vão abrir espaço para uma discussão mais profunda. Mas quando a gente fala sobre perdas que você sofre ou adaptações que você tem que passar quando você vai morar fora do Brasil, é um pouco da continuação daquilo que a gente falou no vídeo passado. A gente falou sobre isso no vídeo passado. E muitos comentários que elogiaram a honestidade, né, não tá empacotando para presente uma coisa que é difícil. Morar fora do Brasil é difícil, tem vários benefícios, né? Aqui você está vendo um benefício. Isso aqui, eu vim andando da minha casa aqui, pouco mais de 500 metros, tem um rio. Eu esperei encontrar minha filha e meu sogro nadando aqui no rio. Eles devem estar caminhando aqui por algum outro lugar. Tem esses benefícios enormes, né? Mas o ponto não é esse. É difícil morar fora do Brasil e você tem que se adaptar e você tem algumas perdas que você tem que são irrecuperáveis. Uma das adaptações, e que é uma perda por alguns sentidos, é que quando você vem morar fora do Brasil, se você está começando a construir sua vida fora do Brasil, você tem que mudar alguns hábitos. E um desses hábitos que é muito comum é, por exemplo, você alugar um quarto numa casa. Uma casa que é alugada, que tem uma família lá, às vezes, ou às vezes você está dividindo um apartamento ou uma casa com pessoas que você não conhece. Isso é muito comum. Não é pouco comum, não. É muito comum. Muita gente faz isso. Particularmente agora que há uma crise imobiliária em vários lugares do mundo. Os aluguéis são muito caros, então você vai lá e mora num quarto. Isso é uma perda de privacidade, difícil. Isso está começando a acontecer no Brasil também, diga-se de passagem. Mas ainda é raro. Dependendo da cidade, é praticamente inexistente. Em cidades maiores, em São Paulo isso já está acontecendo com mais frequência, no Rio também. Mas em outras cidades isso não acontece. E tem a outra ponta disso, né? É quando você compra uma casa, como muitas pessoas compram uma casa aqui com os juros do financiamento flutuantes, os juros sobem, você começa a ter problema para pagar a sua hipoteca e você aluga um quarto da sua casa para um estranho. Isso é extremamente comum. E os brasileiros, muitos brasileiros, não todos, obviamente, perdoem a generalização, falam sobre uma perda de privacidade. Olha, estamos perdendo privacidade com isso. E é uma questão de se adaptar, porque isso acontece. Isso acontece.
Mas há outras coisas mais específicas. Por exemplo, um exemplo que eu cito para todo mundo, que as pessoas aqui na Nova Zelândia e na Austrália também não acreditam, são serviços bancários. O sistema bancário brasileiro é 1 milhão de vezes mais desenvolvido que a Nova Zelândia. Eu conto, as pessoas dão risada, a questão do Pix, né? Eu cheguei no Brasil a última vez em novembro de 2023, eu não sabia o que era Pix. Eu sabia o que era Pix, mas não sabia usar o Pix. Então eu ia comprar uma coisa na padaria, quer pagar com Pix aqui, só pode pagar com Pix. Eu, cara, não tem o Pix, de onde você veio que você não tem Pix? E o Pix é uma maravilha. Inclusive o canal aqui também tem o Pix, você pode dar uma ajuda. Está aparecendo aí na tela o Pix do canal. Os serviços bancários são muito desenvolvidos, dependendo do país que você for, vai ser melhor do que o Brasil, pode ser que haja algum, mas muitos deles não é. Isso traz também uma discussão, e essa sim eu vou ter muito cuidado, porque eu sou muito crítico, e eu também passei por isso, e muita gente passa por isso no Brasil. As pessoas se adaptam no Brasil, criam as suas rotinas no Brasil, baseadas em mão de obra muito barata. Isso é um desvio econômico-social horroroso também, não vou entrar nessa discussão profunda, porque essa é uma discussão histórica profunda no Brasil, e você não consegue se adaptar a essa vida. Você não consegue. Você precisa se adaptar a essa vida fora do Brasil. Eu vivi isso no Brasil e tinha essa dependência de mão de obra barata. O exemplo que vocês estão vendo aí na tela é um serviço que foi feito na minha casa de manutenção da caixa de fibra ótica da internet. O material custou $8 e todos os outros $383 foram mão de obra. Bom, tudo bem, o cara ficou o dia inteiro na minha casa? Não, o cara ficou 15 minutos. 15 minutos. Isso é um exemplo. Isso é um exemplo. E isso é o certo. Né? O certo é que as pessoas sejam bem remuneradas pela sua mão de obra. Acontece que nós desenvolvemos nossa estrutura cultural baseada nisso. E tem que mudar. E você tem que aprender, e você tem que evoluir. E eu fico feliz de ter reconhecido que isso é uma evolução minha. Ter aprendido que você precisa valorizar a mão de obra. Muitos brasileiros não conseguem e vivem reclamando. Isso é um absurdo do preço. Não que não assuste, né? Assusta, mas é assim que o país funciona. E qual é a origem disso? A origem disso é uma diferença muito pequena, ou relativamente pequena, entre o salário mínimo e o salário de alguém que é muito bem pago. Então o salário mínimo aqui é de $23,50 por hora, mais ou menos R$120 por hora de salário mínimo. E um profissional, um engenheiro, por exemplo, vai ganhar $45 por hora, o dobro do salário mínimo. Então, essa diferença é pequena, então as pessoas são bem remuneradas. E aí a mão de obra é cara. E isso interfere e muda várias coisas da sua rotina. Por exemplo, faxineira, você não tem uma babá. E aí isso gera um outro tem o flip side que eles falam aqui, né? Tem um outro lado. Por exemplo, mulheres, em muitas situações, elas têm que abrir mão de parte da carreira para ficar com os filhos. Ou o marido também, né? Ou o marido também. Mas é mais comum aqui na Nova Zelândia as mulheres abrirem mão da carreira. Isso gera uma diferença salarial lá na frente. Por quê? Porque não há uma estrutura com mão de obra barata para sustentar. Aqui é um movimento muito forte que começou quando eu me mudei para cá, em 2009, que tenta distribuir, rebalancear isso. Então, por exemplo, a primeira-ministra da Nova Zelândia, retrasada, não o passado, a retrasada, Jacinda Ardern, o marido dela foi quem abriu mão, obviamente, né, abriu mão da carreira para que ela continuasse sendo o primeiro-ministro. Então aqui há um esforço para que... Mas existe isso, ou seja, ainda é a maior parte das mulheres, mas os homens também estão ficando, mas não importa. O que importa é que um cônjuge sai do mercado de trabalho porque não há como financeiramente ter uma babá, por exemplo. Tem creche? Tem creche, mas as creches são muito caras, não são públicas aqui e tem fila de espera. Então esse é o impacto. Isso vira parte da rotina. Então você vai ter um filho, você começa a planejar, você ter uma queda de receita financeira por alguns anos até que
um dos cônjuges volte ao mercado de trabalho. Isso dá uma discussão muito mais longa, mas o fato é, o brasileiro se acostumou a utilizar mão de obra barata e fora do Brasil isso não é comum. E você tem que se adaptar, porque esse é o jeito certo, pelo menos na minha visão. Para a gente encerrar esse vídeo sobre uma perda interessante, e essa também vem com uma grande contradição, e essa eu aprendi com a minha professora de inglês quando eu estava aí no Brasil. Um pouco antes de eu vir para a Nova Zelândia, para eu ingressar na universidade, para fazer meu PhD, eu tive que fazer uma prova de inglês, um IELTS, que eu vou dar umas dicas aqui também de como você pode estudar para esse teste. E quando eu estava estudando, eu fiz um simulado, eu passaria, mas eu passaria assim, apertadíssimo nas notas, e o meu speaking estava meio enferrujado, e a pessoa com a qual eu fiz o simulado, ela me disse: Fabrício, pega umas aulas aí, umas 2, 3 semanas para você polir o seu speaking, para você passar com mais facilidade. Eu falei, não, tá bom. E eu arrumei uma professora inglesa, que tinha acabado de se mudar para o Brasil, ela casada com um brasileiro, e eu comecei a ter aulas com ela, para falar, ficava 2 horas por dia falando com ela, por 3 semanas. E aí ela me falou que um dia ela não poderia ir, porque ela tinha que resolver um problema na Polícia Federal, com visto e etc. Tá bom. No dia seguinte ela me ligou e falou, tô com um problema mais sério do que eu imaginava, talvez eu não possa mais trabalhar no Brasil, então eu vou te ligar um pouco antes da gente dar aula, para você vir aqui. Eu falei, tá bom. Ela me ligou um pouco antes, falou, não, tá tudo resolvido, podemos marcar a aula. Aí ela me explicou o que tinha acontecido, eu não vou me lembrar o que aconteceu, mas resumindo, ela tinha escrito um formulário errado, e ela tinha colocado na carteira dela, alguma coisa assim, uma data de início de trabalho anterior ao que ela tinha feito naquele formulário. Foi só uma questão de erro mesmo, ela não estava fazendo nada ilegal. O que o cara da Polícia Federal fez? O cara da Polícia Federal leu, virou para ela e falou o seguinte, recomendo que você não faça isso, que você inverta, joga esse papel fora, porque se você submeter desse jeito, você começou a trabalhar antes de você ter o visto, você não vai conseguir trabalhar, você está fazendo algo ilegal, vai dar merda. E aí ela me falou uma coisa importante. Ela falava bem português, inclusive, muito bem português, e sabia muito da cultura brasileira. Ela, inclusive, escreveu uma tese sobre o Brasil. E ela disse uma coisa, o jeitinho brasileiro é o melhor e o pior do Brasil. E aqui não há jeitinho brasileiro. Não há. Fora do Brasil, em muitos lugares, não há o jeitinho brasileiro, que é o melhor e o pior do Brasil. O pior é aquele que causa danos à economia, às pessoas, roubo, corrupção, ser um malandro esperto, aquela coisa que eu odeio, tenho fobia disso. E até tem gente que deixa comentários dizendo que não, o brasileiro se dá bem em tudo que é lugar porque é esperto. É uma bobagem, uma bobagem. Mas tem um lado positivo, que é o lado de ajudar, que é o lado de tentar fazer uma coisa, isso aqui, se você entregar desse jeito, esse documento, isso aconteceu com a minha professora de inglês. Pequeno erro ali, se não houvesse ali um jeitinho brasileiro, falando, não, espera aqui um pouquinho, muda isso aqui e tal, ela teria se ferrado. E ela não estava fazendo nada ilegal, foi só um erro. Aqui na Nova Zelândia, entregar o papel, o cara ia carimbar e ia embora, ia ser rejeitado. Então tem isso. E o jeitinho brasileiro também tem um jeitinho de resolver problemas com mais facilidade, de ser mais flexível. Isso é bom, em alguns casos. Então eu estou falando do lado bom, que você perde isso. E aí, o jeitinho brasileiro, a flexibilidade também vai numa coisa que me incomoda muito, mas aí você também depende do país onde você esteja, que está no pacote do jeitinho brasileiro, que é a informalidade e a casualidade. E isso é uma das coisas que eu mais sinto falta no Brasil, é a informalidade e a casualidade. O que é isso? Bom, no Brasil, se eu pego o telefone e ligo para mim, vamos tomar um chopp? Não bebo, né? Mas enfim, vamos tomar um suco? Vamos. Vamos aí, pode ir hoje? Pode. Isso não existe fora do Brasil. Isso não existe. Passa lá em casa e o cara paga, não existe.
Os meus amigos mais próximos aqui na Nova Zelândia são amigões mesmo, de morar junto, inclusive, viajar junto. Vamos tomar um café? Vamos, daqui a 2 semanas a gente vai tomar um café às 3 horas da tarde. Porra, meu, você não pode sair de casa. Posso passar na tua casa agora para te dar um abraço? Isso não existe. Isso é uma perda, e aí tem um pouco a ver com aquilo que eu falei no vídeo passado, do suporte emocional, né? Do apoio. Isso às vezes isso se perde, é uma coisa que você vai sentir falta e você vai ter que se adaptar. Então o conjunto da obra é o seguinte: de coisas muito pequenas às coisas muito grandes, há muita adaptação para ser feita. Dependendo da forma como você está encarando sair do Brasil, se você não tiver a cabeça aberta para essas mudanças, isso será muito doloroso. Muito doloroso. Dividir uma casa, alugar um apartamento numa casa, isso pode ser muito doloroso para você. Uma grande amiga minha se mudou para a Austrália alguns anos atrás e ela tinha horrores de dividir a casa. E ela não tinha condição de alugar um apartamento em Sydney, não tinha a menor condição de alugar um apartamento em Sydney, uma casa, nada, e ela teve que alugar um quarto enquanto ela estava se firmando no lugar. E sofreu 2 anos, 3 anos na verdade. Sofreu, assim, e ela só deixou de sofrer com a pandemia, porque daí ela ficou sozinha no apartamento, a menina voltou para casa dos pais, continuou pagando aluguel, e ela ficou lá 1 ano e meio sozinha, até que ela finalmente se estabeleceu e conseguiu morar sozinha, e ela não se adaptou. Enfim, as coisas pequenas às coisas grandes, morar fora do Brasil exige muita mudança. Algumas são mais fáceis do que outras, mas no geral não é um processo fácil. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreva no canal e marque o sininho de notificação. Olha, acho que vocês vão conhecer minha filha aqui. Ei! Mishka! Minha filha está aqui. Antes da gente encerrar esse vídeo, então, vamos esperar, vamos ver se ela vem aqui dar um... É sempre difícil tirá-la do rio. É sempre um processo complicado. Ei! Eles estavam andando e agora ela chegou. Come! Now you can go with you. Ow! Too many rocks! Did you eat some berries? Yeah, plenty. Too much, I think. Asking more. Antes de você sair, deixe o like, se inscreva no canal, marque o sininho de notificação e deixe o seu comentário. Até a próxima!